Você de repente está preocupado, está se preocupando muito com as mudanças de comportamento do seu companheiro ou da sua companheira. E é claro, isso é muito comum. Eu estou aqui hoje para falar com você que está exatamente vivendo um momento meio angustiante, não sabe como é que estão as coisas e vem uma grande dúvida na tua cabeça. Será que eu estou sendo traído? Será que meu companheiro, minha companheira, meu namorado, minha namorada tem outro, tem outra? Pois é, essa é uma questão que paira na cabeça da maioria das pessoas que, de repente, por alguma razão, essas pessoas ficam preocupadas, né? E aí, o que você acha? Bom, se esse é o seu caso, fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te trazer algumas informações importantes para que você não saia por aí pensando tão ruim, tão mal sobre a pessoa com quem você está, mas também para que você acorde, porque relacionamento é assim. Lá tem um momento que ele esfria, né? Tem um momento que as coisas não vão muito bem. E esse é um momento realmente crucial, é um momento que muitas pessoas acabam separando, porque não se toleram, né? Eu sou um detetive profissional, trabalho há mais ou menos 20 e poucos anos, 25 para 26 anos, e durante esse tempo, obviamente que a gente vai colecionando um monte de casos, né? Mas eu vou trazer aqui para você um caso, até eu já comentei sobre esse caso, mas se você não viu, não tem problema que nós vamos falar. Eu só não vou dar nome, claro, por uma questão ética, profissional e também para manter aí vamos dizer assim, o sigilo e a privacidade das pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma certa vez em São Paulo, uma pessoa me contratou e me fez a seguinte pergunta: é possível que a minha esposa esteja me traindo? É natural que quando as pessoas nos contratam, eles sempre se reportam à esposa ou ao marido. E aí eu falei, há quanto tempo você está com ela? Não, eu estou separado no momento. Eu estou separado, mas eu quero reatar. A gente teve uma briga e ela deu um tempo e tal. Cara, a separação pode ser esse tempo, né? Que você está dizendo aí, um mês, 15 dias, 10 dias. Você mesmo precisa fazer uma análise, porque na verdade a traição, presta bem atenção, a traição só se dá quando você está com alguém. Se esse alguém já abriu mão de você, mesmo que seja para dar um tempo, e se ela estiver num outro relacionamento, me desculpa, não é traição, né? Traição é aquela pessoa que tem debaixo do seu teto, sob os seus cuidados, aonde vocês estão acreditando um no outro, que tem um sonho em comum, né? E aí, obviamente que isso é uma traição. Mas se houve um rompimento, mesmo que seja temporário, mas houve um rompimento, ela passou a mão nas coisas dela e foi embora. Quando ela passou a mão nas coisas dela e foi embora, o que ela fizer da porta para fora não pode mais te dizer nada, a menos que ela use o teu nome para se autopromover, ou ela use o seu cartão de crédito, a senha do seu banco para tirar o seu dinheiro, ou ela usa da condição de esposo ou de marido para pegar a sua empresa, para demitir um funcionário, para poder se beneficiar da empresa, então tudo bem, mas caso contrário, no relacionamento pessoal, obviamente que a traição só existe quando os dois estão juntos, né? Quando há uma relação em comum. Caso contrário, não é traição. Mas vamos lá ao caso. E aí essa pessoa a gente fez um, uma entrevista, procurei saber quais foram as razões pelas quais ela foi embora e ficamos fazendo um contrato, aí eventualmente ele já tinha lá elaborado uma minuta, eu vim, fiz uma adaptação e era uma pessoa que fumava muito, nós estávamos num ambiente muito fechado e com isso tudo a gente fez um contrato para me ver com quem, aonde ela andava. Isso é muito mais natural do que você imagina. A pessoa, ela, quando ela acorda para a realidade, quando ela perde aquele ente querido, é que ela fica meio que fragilizada. Ela só descobre que ama de verdade quando a outra pessoa dá uma bica na bunda dela. Aí ela fica, opa, eu amo, eu não quero isso. Então, muitos homens, né, principalmente isso é uma coisa muito condicional ao homem, eles têm um hábito de abrir mão, né, sair com um monte de pessoas e depois ele proíbe que a sua esposa, ex-esposa, ela tenha uma vida comum, uma vida social, né, independente, né.
ele não aceita a separação. Por isso que existe aí a Lei Maria da Penha, por isso que existe muito feminicídios, né? Homens que matam as mulheres. Se nós fizermos aí, eu já fiz, mas fizermos uma pesquisa rapidamente, vamos chegar a uma conclusão que a maioria dos feminicídios ela está intimamente relacionada à não aceitação da separação do homem. Beleza? Tá bom. Quando eu peguei o caso, vi que era um caso meio complicado, mas não sabia que era tanto. Eu estava muito mais de olho no dinheiro, sabe? A gente fez um acordo, R$ 1.000 por dia, normalmente eu cobro R$ 1.500 na capital, e R$ 1.000 por dia. Falei, bom, aqui uma semana de serviço, eu já até troco o carro, a gente sempre pensa nisso, né? E aí eu fui trabalhando nesse caso aí. E aí, durante as investigações, a gente começou a analisar o comportamento dele, comportamento com seus funcionários, comportamento com clientes, o próprio comportamento dele na direção do veículo, na imposição de condição para trabalhar. Eu quero ir com você, isso vai ter que ser feito assim, você vai fazer isso, você não vem no seu carro, vai no meu, eu te levo para os lugares, aí chega lá, eu já tenho o endereço onde ela está, e começou a fazer uma série de imposições, né? E aí, é claro, a gente começa a ter ali uma linha, é muito tênue, a gente começa a ficar preocupado. Bom, em resumo da história, a mulher não só havia largado dele, como precisou de escolta policial para poder tirar as coisas de casa. Outra coisa, ele havia dado na cara de ex-funcionário ou de funcionários dele, tá? Ele era um cara violento, era um cara que tinha suas condições, então ele é extremamente difícil de lidar. E no nosso trabalho ele nunca me tentou, porque também, graças a Deus, a gente tem o nosso preparo, além de estar preparado fisicamente, estar preparado com equipamento suficiente para poder conter os ânimos quando eles ficam alterados. Por isso que eu acho que o profissional de investigação precisa ter, além de treinamento, equipamentos, tá? E aí o que aconteceu? Eu descobri que ela, essa esposa dele, casada no papel mesmo, né? E a gente começou a fazer todas as investigações. Não só para você ter uma ideia, tinha dia que era 1h da manhã, 1h30 da madrugada, eu estava voltando de Campana, né? Funcionário dele serviu para esse pretexto, para ficar em lugares em frente à casa que ela havia mudado. A gente descobriu todos os endereços, aonde a pessoa mudou, com quem ela morava, se ela alugou aquele imóvel sozinha. E normalmente isso acontece no âmbito profissional, né? Ou seja, a mulher larga do marido, é uma colega que incentiva, é uma colega que apoia, essa colega já dá carona, a colega já procura arrumar um imóvel perto da casa dela, e aí isso é muito comum. Os detetives profissionais, quando vão trabalhar, eles normalmente devem fazer esse tipo de trabalho, que é claro que eu fiz e foi muito fácil de descobrir. Óbvio que também tem lá os seus pontos fracos. Então, o que eu quero dizer para você? Separação, rompimento, não há traição. Você aceite ou não. Agora, vamos conversar de traição. Você está convivendo, você mora com uma pessoa, você é casada ou casado, estão juntos no mesmo ambiente, vão trabalhar, voltam, tem um plano em comum, tem um projeto de vida em comum, muitos têm filhos. E aí você, lá um dia, começa a perceber algumas alterações no humor, na maneira dela se comportar diante de você. Você começa a perceber que caiu aquele libido que ela tinha por você, e você começa também a entender que aqueles beijos, aqueles minutos de amor já não existem mais. E aí você fica, pô, o que aconteceu? Será que eu estou sendo passado para trás? Não necessariamente, né? Por isso que eu acho que todo casal deveria de passar por uma certa terapia. Terapia de casais, terapia com psicanalista, terapia com psicólogos, terapia com pastor da igreja, terapia com famílias. Porque para que as duas pessoas, para que o casal acabe revelando os seus pontos que não estão sendo muito congruentes, que não estão satisfeitos entre si. E isso vai melhorar e muito a maneira do comportamento do casal. Mas também tem uma outra coisa. Normalmente, quando as pessoas estão aí em fase de que o relacionamento está fraco,
começa uma cobrança maior. A mulher não quer dar para o cara, né? A mulher não quer transar com o cara. A esposa não quer transar, isso é muito comum. O cara logo já começa a chutar o pau da barraca. Porque, porra, ela não dá para mim, o que está acontecendo? Eu não tenho um relacionamento, ele já fica alterado, porque o homem é movido a sexo e a mulher, ela precisa entender que essa é a parte. Mas quando ela não quer mais, pode ser uma série de fatores. Pode ser os fatores hormonais, pode ser, de fato, um cansaço físico que ela está passando, possa ser também a maneira que o cara trata, né? Sabe aquele cara que é o galo? Ele tem várias galinhas e ele aponta para uma, vai lá, 2 segundos, passou, acabou, né? Quando, na verdade, o sexo deveria de começar de manhã, quando o casal levanta, ou quando o marido levanta, e que ele dá um beijo na esposa. Antes dele sair, ele pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa durante o dia, se ela vai precisar de alguma coisa, de dinheiro, né? Mulher precisa de dinheiro, gente. Mulher precisa de dinheiro, né? E, mas ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, mas ela precisa de dinheiro. Principalmente se tem filhos, ela quer trazer um agrado para o filho. Ela também, às vezes, está com um problema financeiro, então eu acho que o casal precisa realmente inteirar desses fatos. Um se interessar pelo outro, mas não é no final da noite, não. Lá na cama, na hora que levanta, né? E lá para as 10, 11 horas do dia, dá uma ligada para casa. E aí, bem, tá tudo bem contigo? Como é que tá? Tô te ligando que eu tô morrendo de saudade. A mulher ama ser, esse sentimento de percepção, né? Pô, mesmo que ela esteja horrível. Nossa, você tá maravilhosa. O que você anda arrumando? Tá, mulher, você precisa encher a bola, já que você enche a bola das outras da rua, do colégio, você está sempre flertando com alguém, né? Então começa a flertar com a sua esposa, né? E aí você vai ver que vai ter uma diferença muito grande no relacionamento e você vai dar a ela aquele libido que estava faltando para que ela tenha estímulo, né? E para de dar presente para ela ir para a cozinha, dê presente para ela sair, dê presente para ela usar, dê presente para ela se sentir melhor, mais bonita, dê presente para o desenvolvimento pessoal dela, dê presente para ela, não dê presente para a sua casa, e fazendo dela a sua escrava. E aí as coisas vão começando, andando na linha. Final da tarde, oi, bem, tá tudo bem? Você está saindo do trabalho que horas? O que eu passo aí para te pegar? Digamos que só tem um carro, eu teria que pegar o aplicativo. Como é que foi teu dia de trabalho? Bacana. O que você vai comprar para a gente pro jantar? Eu estava pensando em pedir uma pizza e tal. O que você acha? O que você quer que eu levo para casa? Né? Não importa se você tem um dia, um ano, 10 anos de relacionamento. Isso chama cultivar, né? Então, na medida em que você vai cultivando isso aí, é claro que o seu relacionamento vai mudar. Agora, digamos que você é esse cara que está fazendo tudo assim, tudo desse jeito. Olha, aí vem um outro problema. E de repente, ainda assim, você está com uma pulga atrás da orelha, acha que ela está tendo um caso, ela começou a ter atitudes que até então não tinha, a desenvolver um comportamento que não era próprio dela, valores que ela mesma defendia com unhas e dentes, agora ela já ficou muito mais flexível, né? Aí você precisa fazer uma autoanálise, uma análise dela também, ou seja, você precisa saber como que você está lidando com a situação e se isso não está acabando jogando ela para fora, sabe aquela situação de bater de frente? Pois é, isso pode estar acontecendo, mas uma outra coisa que de repente você pode também mudar isso daí, né? Todas as coisas, mesmo que elas não estão legais, não critique, não condene, não prejulgue as pessoas. Mesmo que você não está gostando do relacionamento, a coisa não está funcionando. Você quer ver uma coisa? Não tem coisa pior do que ser ignorado. Tanto para homem quanto para mulher. Você quer ser notado. Nós temos necessidade de que as pessoas nos percebam, né? E quando você vai num lugar que ninguém nem te olha, é o mesmo que você chegar no balcão da padaria e pedir pão, e só porque aquele balconista, primeiro que ele não teve formação, ele não é culpado, a vida dele foi muito difícil, ganha mal, em casa está passando dificuldade,
ele vende pão para você, é o único direito que ele tem de levar os pães velhos no final da tarde, que ele pode levar para casa. Mas às vezes não tem nem o gás para fazer o café, e aí você chega todo tranquilo, a tua vida está boa, mas a dele não. Consequentemente, ele nem te dá bom dia, você fica pé da vida. Mas se você entender que os problemas dele, você não tem culpa, mas você vai compreender que ele é um ser humano cheio de problemas e que você tem que entender que esses problemas são mesmo inerentes a ele, o que vai acontecer? Você não vai ligar muito para o tratamento que ele te dá. E aí você vai entender também uma outra coisa. Faça alguma coisa por ele, entenda a posição dele, mostra que você está com ele ali, né? E da mesma forma na sua casa. De repente a tua mulher não liga mais para você, vocês não têm mais uma transa, né? Aquele fogo acabou. Será que acabou o amor ou acabou o tesão, né? Quando acabou o amor, que a mulher começa a te ignorar, existe ainda uma recuperação quando você percebe que vale a pena. Quando você achar que não mais vale a pena, e ela continua bonitona, continua cabeleireiro, faz a unha, e aí, olha, eu vou sair, isso aqui é um sinal claro de que a tua mulher tem outro. Claro, eu vou sair com as minhas amigas, eu preciso do meu espaço. Se ela não tem ainda, é questão de tempo, muito pouco tempo, e provavelmente nessas reuniões não tem outro argumento. Na minha concepção, mulher que sai com outras amigas para boteca no final de semana, não levam seus maridos, porque estão voltando à condição de solteira, estão com saudade disso, ou porque foram flertadas, ou porque não se sentem mais bem dentro de casa e, consequentemente, essas mulheres estão procurando alguém. Então, se você de repente foi surpreendido com a sua esposa dizendo, olha, hoje você fica com a neném, que eu chego mais cedo porque eu tenho uma reunião com umas amigas e nós vamos num bar lá em Pinheiros, na rua Pinheiros, perto do Lago da Batata, no centro de São Paulo. Ou nós vamos lá em Henrique Chalma, no Moinho, né? Ou nós vamos ali no Café Society, na 13 de maio, lá no Bexiga. São bares que casais se encontram, amigos se encontram. E aí, de repente, a tua esposa começou a colocar uma rotina que até então, durante todo o casamento de vocês, não tinham. E aí? O que você vai poder imaginar sobre isso? É isso que você precisa entender. Se você não entender essa parte, se as coisas não forem por aí, começa a preocupar, porque pode ser sim que a sua mulher ou o seu marido estejam tendo um caso extraconjugal. A maioria dos casos extraconjugais que chegam até mim, a maioria, há uma descoberta, há uma comprovação e, pasme, há também um perdão. O homem ele não aceita perder, às vezes ele foi traído, e é na maioria das vezes, e o mais valentão ainda é o mais carente, tá? Aquele que mata, aquele que faz e acontece, ele não consegue ficar sem a mulher. Porque ele aprendeu tanto a ser o dominador, o macho alfa da situação, que ele não aceita o não, né? Então ele prefere viver com o corpo, mas tentar recuperar a mulher, porque ele não consegue outra que o tolere. E aí, por essa razão, ele acaba perdendo ou perdoando. Mas tem um detalhe, é esse que é o perigoso, porque ele também mata, né? Então, quando ele se sente o pior cara da face da terra, me traíram, me ferraram, aí ele vai lá e detona a mulher. Por isso tem a Lei Maria da Penha. E você me pergunta, você concorda com a Lei Maria da Penha? Sim, para os casos que são realmente comprovados, porque na maioria das vezes não são comprovadas, as mulheres realmente, muitas delas andam plantando coisa, floreando coisa, o cara não pode nem falar com a mulher mais, que já é, se o cara procura a mulher e dá uma forçadinha, já é estupro, né? Então está difícil lidar com essas leis aí, então o homem tem que perceber isso daí. E aí vai uma dica para você, principalmente se você viu que a relação não está boa e você não sabe ainda se consegue viver ou não sem a pessoa, porque isso acontece na maioria dos casos. O casal termina, a mulher ou o marido não percebe. Recentemente, um outro caso que eu peguei na cidade de Varginha, no sul de Minas, o que aconteceu?
A mulher tocou o marido porque, claro, ela descobriu que depois de quase 30 anos de casado, o marido botou-lhe uma gaia. Só tinha uma coisa, né? Ela tratava o cara como um cachorro, porque ela tinha uma condição financeira dela, por questão de família, era um pouco melhor do que a dele. E ela não sabia que não gostava, que amava ele, que era apaixonada por ele, que não sabia viver sem ele. Ela sabia disso, ela não sabia disso. E quando ela descobriu, depois de alguns dias, que ela meteu-lhe o pé na bunda e mandou embora. E ele foi. E quando ele foi, ele descobriu um mundo maravilhoso que é a vida de solteiro. Aí, para poder trazer esse cara de volta, além dela ter gasto uma moeda comigo, ela teve que se humilhar. E um dia eu disse para ela que, além de detetive, a gente também tem a formação tanto de jornalista como de psicanalista, porque, claro, a gente vê tantos casos que a gente vai ler Freud, vai estudar sobre todos os comportamentos humanos, e aí ela veio para mim e falou assim: eu não consigo viver sem a minha mulher. Como que eu faço? Aí eu falei: procura uma psicoterapeuta, procura uma psicóloga, faz terapia, convida ele e tal. E aí ela começou a chegar perto dele. Mas como é que eu vou chegar perto dele? Cara, você ama, na guerra e no amor vale tudo. Ele que te traiu, você mandou embora. Então, você tem que perdoar, tem que esticar a mão, tem que trazer, tem que ser tolerante, as coisas vão acontecer. E aí eu comecei a instruir, e ela recuperou o marido e tal. Aí um dia ela me perguntou, não, antes dela recuperar o marido mesmo, né, de trazer ele para dentro de casa, nós tivemos uma conversa. E eu aí nessa conversa eu disse para ela: o maior problema seu não é recuperar o seu marido, é engolir seco toda essa tua empáfia de tratamento mal que você fez durante anos. E pior mais ainda é que agora você sabe que ele de fato traiu. E, e sabe também que deu o que fazer para você trazer de volta. E que passou todo esse sofrimento. E que você não quer passar mais. E que você vai ter que engolir a seco e não vai poder ofendê-lo mais, caso contrário, que se tiver a segunda vez, vocês não vão ter a terceira. Aí ela, meu Deus do céu, e de fato, depois que ela voltou, ela me comentou sobre isso. Eu falei: eu sabia que seria essa a dificuldade, mas nós estamos aqui levando um papo e não é uma live. Eu poderia ter feito uma live, não vou editar esse vídeo, se você não gostar da simplicidade do cenário aqui, isso é muito comum. Mas, entretanto, tem uma coisa que é importante dizer. Um dos principais sinais de traição não é o que o outro apresenta, é a sua autoanálise, como você trata as pessoas. Porque se você mudar o seu comportamento, pode ter certeza, você vai mudar o comportamento do outro. Tem acreditado que diz: seja mudança que quer ver nos outros? Pois é. Porque a outra pessoa foi para um outro caminho porque você empurrou. Você só não percebeu. E aí, como fazer isso? Isso é um motivo e um assunto para o próximo vídeo. Sou detetive Quental, trabalho com investigação particular e participamos de relacionamentos, né? De ajudar no comportamento, no relacionamento, na terapia das pessoas, exatamente apontando caminhos. Se você precisar de um profissional de investigação, alguém que possa realmente te ajudar nessa parte, antes de você tomar decisões que depois vão se arrepender ou vai se arrepender, te vão trazer um grande problema e vai te custar caro, chama 3598-711-8556. Qualquer hora que você me ligar, para quem é você, pode abrir o jogo comigo. Vamos tentar entender o seu caso. Em qualquer parte do Brasil, a gente pode te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.